Eu duvido que em algum momento você não se deparou com alguns desses mitos que eu vou falar para você aqui do mercado de programação. É bem capaz que se você não se deparou com esses mitos aqui, algum momento você vai se deparar. E para que você tenha bons argumentos e que você não caia nessa falácia, nesses mitos aqui, a gente vai debater aqui um pouquinho quais são os principais e maiores mitos na programação. Bora lá? Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Emerson Machado e é o seguinte, vamos começar aqui pelo primeiro mito que é: você precisa ser um gênio da matemática. Cara, isso daí é clichê, muito falado, mas por mais que, se eu chegar aqui em você e falar que você não precisa ser um gênio da matemática, eu preciso ser sincero que matemática tem a ver com computador e computador tem a ver com matemática, os dois lados ali. O computador em si, a base do computador é cálculo. Se você pegar a história do computador, você vai ver que desde o princípio a matemática esteve presente ali. Só que o grande problema disso tudo é que o pessoal transformou o computador como se fosse algo 100% matemática, ao ponto de que se você não for um gênio da matemática, programação não é para você. Porém, entretanto, todavia, não estão tão errado assim. Mas você não precisa ser um gênio. A parte da genialidade, ser uma pessoa ali fora da curva na questão de saber cálculos e tudo mais, isso daí você pode tirar fora, tá? Porque eu acredito fortemente na prática deliberada. Você sempre vai me ouvir falando sobre que a prática supera o dom, né? Felizmente, isso é possível. Você pode até levar mais tempo para poder aprender um assunto relacionado à programação ou sobre matemática mesmo dentro da programação, porque sim, programação e matemática estão relacionados. Isso é importante deixar claro para você que você não se frustre. Igual a galera de ciência da computação, né? Então você ouve a palavra ciência da computação, o que você pensa? Ah, eu gosto de computador, logo eu vou fazer uma faculdade de computação. Só que ciência da computação é mais relacionado a estudo científico voltado à computação em si. Computação, cara, tem matemática. Infelizmente, né, vamos dizer assim, para quem não gosta de matemática. Mas talvez você goste de desenvolver, programar, criar. E aí você vai abrir mão do seu sonho porque alguém chegou em você e falou que programação envolve cálculo super complexo e você precisa ser um gênio. Todo dia você vai lidar com matemática. Calma, vamos com calma, que não é bem assim, tá? Então, você não precisa ser um gênio da matemática, mas volta e meia, eu diria que quase sempre, você vai ver sim matemática envolvida, porque programação é isso daí. Ainda mais na questão da matemática, tem uma matéria muito importante dentro de ciência da computação, que é chamado de matemática discreta. A matemática discreta é a questão de lógica. A gente fala de lógica, a gente está falando aí desses números que envolvem símbolos, então pode ser um negócio meio complicado, mas não pode ser uma barreira entre você e o seu sonho de ser programador. Eu digo para você, você pode superar qualquer coisa com base na prática. O único que vai sabotar você é você mesmo, beleza? Segundo ponto aqui, que é uma mentira, né? Os maiores mitos aqui no caso. O segundo mito é: programadores trabalham sozinhos, né? O pessoal aí criou uma imagem, não só o pessoal aí, vamos dizer que a mídia em si, criou a imagem de que o programador é aquele cara que trabalha num cubículo fechado, ali só ele quietinho, e ninguém fala com ele, porque ele é um ser estranho, né? Um ser de outro mundo, e se ele começar a falar, ele vai começar a falar através de zeros e uns. Não é bem assim. E a maioria dos programadores não são assim mais, tá, pessoal? A coisa mudou. Já foi assim um tempo, né? Vendeu-se essa ideia, mas todos os programadores que eu conheço são pessoas que, de algum momento, precisaram sair dessa questão de ficar ali no cubículo, ficar só na deles, tá? Porque, infelizmente, ou felizmente para alguns e infelizmente para outros, o programador precisa ser colaborativo. Ele precisa fazer parte de um todo, de uma equipe de pessoas, outras pessoas. E, principalmente, saber vender a ideia dele. Se ele não saber vender a ideia dele, se ele não saber conversar, se comunicar e apresentar, muitas das vezes, algumas soluções, até para poder se defender mesmo ali, defender o seu trabalho, defender os seus projetos ali. Se ele não souber fazer isso, as chances são de que ele não vai conseguir ficar muito tempo ali nessas empresas. As empresas estão cada vez mais humanizadas, né? Eles estão humanizando mais as pessoas ali. E, obviamente, né, se você também não quiser ir para o modelo CLT, onde você vai precisar lidar com as empresas, no caso, lidar com as pessoas e equipes dentro de uma empresa, você vai precisar também conversar com pessoas para poder, no modelo CNPJ, né, empreendedor ali no caso, você vai ter que vender suas ideias para essas pessoas, conversar com o cliente. Então, de qualquer maneira, essa questão de você ser um programador só na sua ali e não se envolver com outras pessoas, isso aí caiu por terra, tá? Não é bem assim que funciona e é muito importante que você entenda isso desde já, tá? Se você é uma pessoa reclusa, uma pessoa que não gosta de ficar conversando com os outros e vai para programação para poder se beneficiar disso, infelizmente, não é por aí que o caminho anda, tá? Lógico, se você tiver a sorte de trabalhar no home office da vida aí, porque, cara, o home office é muito almejado, a galera gosta muito justamente por cortar nessa questão aí de comunicação. Se você tiver essa sorte, vai diminuir muito esse contato com outras pessoas. Mas, volta e meia, você vai ter que conversar com outros seres humanos, sim. Então não tem pra onde correr. E eu recomendo que você comece a trabalhar desde já
na sua comunicação, tá? Uma melhor maneira de você fazer isso daí é fazer isso que eu tô fazendo aqui. Grava vídeo pra você, grava vídeo pra, sei lá, ensinando alguém, isso é muito importante. Conversando, expondo a sua opinião. Isso que eu tô fazendo aqui é justamente treinar a minha comunicação pessoal, isso é muito importante também, beleza? Terceiro mito, vamos colocar aqui, você precisa de um computador caro. Muitas pessoas acreditam que um programador precisa ter um super computador para poder fazer cálculos ultra complexos, ou eu não sei por que até eu coloquei isso como um dos mitos aqui, mas o fato é que eu vejo muitas pessoas aqui no Aratec Brasil comentando que precisa de um computador muito potente para poder rodar, por exemplo, o Android Studio. O Android Studio é uma ferramenta oficial do Google aí focado em desenvolvimento de aplicativos Android. O problema do Android Studio, dele ser pesado, né, vamos dizer assim, é a questão do emulador. Mas aqui no Aratec Brasil mesmo, eu já criei vídeos mostrando que você pode utilizar o seu próprio smartphone através de um cabo USB para poder contornar essa questão da virtualização, né? Para você ficar virtualizando um celular e você rodar no seu dispositivo físico e você tira essa carga do computador. Mas você não precisa de um super computador, um computador muito caro. E muitas pessoas usam isso como barreira, até para poder justificar de simplesmente, eu não tenho um computador porque é caro. Mas você vai ver, o cara às vezes tem um celular de 4, 5 mil, 6 mil, né? Eu já vi pessoas aí reclamar que não tem computador para poder estudar programação, mas tem um iPhone aí de 8 mil reais aí, cara. Vamos colocar a mão na consciência, né? E vamos focar aí naquilo que é prioridade, né? Tudo bem se você quer comprar um iPhone de 10 mil, 8 mil reais aí, beleza, tranquilo. Mas qual que é a prioridade? Você quer aprender programação? Mas eu consigo programar no celular. Beleza, só que as empresas não programam no celular. Se o seu foco é mercado de trabalho, você precisa ser minimamente profissional. A título de aprendizagem, beleza, ótimo, eu até aplaudo você de estudar através do celular e não usar isso como desculpa para poder ficar sem estudar. Mas se você quer realmente ingressar no mercado de programação, no setor de TI como um todo, começa a dar prioridade na questão do computador. E não precisa ser um supercomputador. Eu até vou deixar aqui no link na descrição aqui para você algumas configurações de computadores que eu indico, até para você poder comprar certo e chegar certo na sua casa aí, não chegar um tijolo para você aí. E, geralmente eu vou indicar notebooks, tá? Notebooks que a galera gosta de transportar para lá e para cá e tá usando na faculdade, usa em casa, leva os projetos para vários lugares aí. E eu vou indicar algumas configurações que eu acredito ser minimamente aceitáveis, que você não vai gastar muito, não vai passar raiva quando você for estudar seus cursos, realmente colocar seus projetos em prática aí, e realmente você vai ter um computador aí confiável para você. Então, link na descrição, lembrando que se você comprar pelo link, obviamente, você vai estar me ajudando também, beleza? Se fizer sentido para você, link aqui na descrição. Quarto mito, que é o seguinte: aprender a programar é como escalar o Everest. Muitas pessoas acham que programação é algo muito complexo, é algo assim para pouquíssimas pessoas, porém, eles tiram da equação aquilo que eu acabei de falar ali em cima, né, nas dicas anteriores, nos mitos anteriores, que é a questão da prática, cara. Tudo na vida requer prática. Se você começou a andar, quando você era criancinha ali, você começou a aprender a andar, você precisou aprender a engatinhar. Você não nasceu correndo, ninguém nasceu correndo. Então é algo escalável, você começa ali aos pouquinhos. O que você não pode fazer, eu já deixo aqui como uma dica principal desse vídeo, vamos dizer assim, é pular etapas. Pular etapas pode parecer uma boa coisa, pode você achar, gerar aquela falsa sensação de que você está tendo algum retorno, mas o fato é que, como eu disse, é uma falsa sensação. Lá na frente você vai ter muita dificuldade. E eu tiro por base comigo mesmo, tá? Porque eu andei no começo pulando algoritmos e lógica de programação. Eu queria já aprender logo uma linguagem comercial ali e não queria ficar fazendo exercício ali de torre de sei lá o que, faz sei lá o que, calcula lá. Eu não queria isso daí. Eu queria já criar um sistema, cara. Eu já queria criar meu próprio motor gráfico. Então, queria pular etapas. Pulei etapas, cheguei a pular etapas. Mas até hoje eu sinto uma certa dificuldade que eu atribuo isso ao meu problema de ter pulado a etapa do algoritmos e lógica de programação. Principalmente quando eu estava naquele ensejo de aprender programação. Eu tinha que ter usado isso para poder passar aquelas horas maçantes, porque aprender algoritmos e lógica de programação é algo maçante, é complicado e a gente sabe que se você não tiver uma boa vontade de querer se tornar um programador, você pode desistir nessa primeira etapa. Acaba sendo muito convidativo você querer pular a etapa, então eu recomendo que você não faça isso, por favor, não pule a etapa. Algoritmos, lógica de programação, linguagem comercial, projetos e vai para cima. Beleza? Quinto mito é: você deve aprender a linguagem de programação da moda. Isso aqui é um problemão e é uma grande armadilha para quem está começando na área de programação. Ouvir que sempre que sair uma novidade, você precisa obrigatoriamente se tornar especialista naquilo ali. Isso aqui pode te atrapalhar. É uma das grandes armadilhas dentro da nossa área de programação, que é você ficar
indo de tecnologia em tecnologia só porque aquilo ali é da moda, né? Quando começou aí a questão de dados, a galera saiu em peso, foi todo mundo para dados. Quando saiu aí a questão do Kotlin, muita gente aí saindo fora e abandonando tecnologia que muitas vezes estava ali criando portfólio, já estava criando raiz, o cara pegou e foi direto pro Kotlin. Muita gente aí foi pulando de tecnologia em tecnologia e hoje essas pessoas muitas das vezes são abaixo ali de medianos, né? São pessoas ali que não tem portfólio, pessoas que não entregam nada, na prática não entrega nada, tá? Então é complicado. Então, não fique nessa de querer pular de tecnologia em tecnologia para poder aprender aquilo que é da moda. Isso só vai te atrapalhar e é muito importante que você entenda isso desde já. Se você vai aprender alguma coisa, é importante que você foque e se torne especialista naquilo. Principalmente se você já validou essa ideia com base no que eu mostro nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu explico exatamente qual linguagem de programação você deve escolher, né, para você poder aí acertar na sua carreira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.